sou Paulo Rogério Aguiar, quem está começando a acompanhar as aulas hoje aí ao vivo. E temos mais um encontro, talvez o nosso penúltimo encontro do estudo do livro Os Mensageiros. Seja bem-vindo aí, Felipe. Obrigado, Paulo. Obrigado aos colegas que nos acompanham, novos estudantes aí que porventura estejam chegando, sejam bem-vindos. Vamos lá. Aquele boa noite geral a todos aí, vamos acompanhando no chat, à medida do possível, algum comentário, alguma questão que surja. Estamos no capítulo 48, Pavor da Morte, né? Nos encaminhando aí para os últimos momentos daquela semana de André Luiz e Vicente junto a Aniceto, trabalhando na crosta em assistência aos necessitados, né? Eu acho que o tema central desse capítulo aqui, Felipe, André nos fala do problema da adaptação, né? De que é instintivo, nossa, sempre que a gente muda de ambiente, de cidade, de país, de local, aqui no corpo físico, a gente precisa de alguma adaptação, né, ao novo ambiente. Mesmo quando não muda de cidade ou de país ou de local, às vezes muda de trabalho, muda de casa, sempre tem alguma necessidade de adaptação, e isso que estamos falando do mesmo plano, né, o plano físico aqui, né? A gente viaja para longe, quando há diferenças de fuso horário, quem passa por isso sabe bem, há todo um processo fisiológico, né, de adaptação do ciclo, sono e vigília, que dirá quando fazemos mudanças de plano, de dimensão, né? E é basicamente esse o tema do capítulo 48, em que André vai nos trazer exemplos disso, né? Um exemplo mais pungente, né, que dá nome ao capítulo, Pavor da Morte, e outros tantos exemplos que dizem respeito a uma coletividade de espíritos que vão receber assistência na casa de Isabel, no seu núcleo espiritual, junto aos mensageiros, junto aos médicos e a equipe de trabalho espiritual. Não é isso? Isso mesmo. É disso que tratamos nesse capítulo, né, Paulo? Eu trago um slide com o título do capítulo, pessoal. Nessa questão da adaptação, o André questiona, né, a Aniceto sobre essa questão de que por que tantos desencarnados ali na casa de Dona Isabel, né, recebendo informações e consolo e orientações diretamente dos próprios palestrantes encarnados até, né? Essa é uma questão interessante, né, Felipe? Porque se a gente for pensar em termos mundiais, pelo menos essa forma de atendimento no molde, no modelo espírita, não é tão abundante em países da África, em países do Oriente Médio, né, em países de outras culturas que talvez nem tenha alguma casa espírita ainda nos dias de hoje, que dirá na década de 40 do século passado, né? Então a pergunta de André é pertinente, mas e como é que, por que é necessário isso tudo aqui assim, né? Sim, Qual a exato. necessidade dessa junção da espiritualidade e dos desencarnados necessitados com os encarnados que estão ali, né? Seja frequentando ou realmente trabalhando em favor do trabalho espiritual, né? Aí dá Isso. sequência aí, porque a resposta ela é bem, bem interessante, né? Sim, exatamente, né? André se surpreende, pergunta por que todos esses desencarnados não são atendidos no plano espiritual mesmo, né? Parece muito mais lógico, né? E aí o Aniceto falou que, em primeiro lugar, nem todo mundo precisa, né, desse contato com os encarnados. Ele mesmo, André, não precisou, né? Claro, ele passou aquele tempo no umbral, mas não teve depois na sua recuperação necessidade de frequentar essas reuniões entre encarnados. Mas ele fala que um grupo grande de desencarnados necessitam. E aí ele traz essas expressões que eu grifei ali. Alguns sentem uma doentia saudade do agrupamento, né? Uma coisa realmente doentia, patológica, né? E ele compara até, na outra expressão que eu trago, que os animais também sentem isso, né? Com uma mortal saudade do rebanho, né?
ele faz esse paralelo com os animais que também, né, sentem, né, aquela necessidade, aquela saudade de estarem no meio do seu grupo, né? Isso acontece entre um determinado, uma vasta gama de desencarnados também, né? E aí, Paulo, ele coloca que, isso eu achei muito legal também, que eles, né, eles ouvem os mentores, os orientadores, os benfeitores, são consolados com aquele auxílio, mas é o calor humano, né, o magnetismo do calor humano que tem um teor mais significativo para eles, né? Esse choque magnético, esse contato magnético, ele consola, preenche, né, mais as necessidades desse grupo de desencarnados do que o próprio auxílio direto das entidades espirituais, né? Por E isso a importância disso, né? aqui eu acho que tem uma questão importante para a nossa reflexão, né? Que, de certa forma, é um condicionamento, né? Nós somos muito condicionáveis, né? Seja ao meio, às circunstâncias, aos hábitos, a gente é formado de uma série de condicionamentos, né? Isso faz parte, né? Mas alguns condicionamentos, eles precisam ser, aos poucos, substituídos por uma visão mais espiritual, digamos assim, né? Pelo menos no que toca a esses condicionamentos mais instintivos, ligados à animalidade, ligados à matéria, né? Ao corporal. Então, várias vezes ao longo do capítulo e do livro, Aniceto nos comenta, né? Puxa, isso é falta de desenvolvimento religioso. Puxa, isso é falta de espiritualidade, né? Então, é a gente entrar de cabeça nessa grande ilusão da matéria e não termos sequer aberto no nosso psiquismo uma possibilidade de que isso seja só uma parte da realidade, né? A gente não tem construído, muitos de nós ainda, imagens que nos remetam a cenários mais sutis, a uma realidade espiritual, a relatividade do que a gente vive aqui. Então, quem entra de cabeça nessa fantasia vive isso intestinamente, assim, né? Até as entranhas, né? E é tomado por esse condicionamento do magnetismo físico, né? Como sendo tudo, né? Então, sequer consegue aproveitar, digamos assim, a realidade espiritual, fica como uma pseudo-realidade, né? E o real, o normal, o bom é esse calorzinho humano, né? Que a gente tem aqui. Então, isso é falta de preparo Sim, espiritual. E veja que no capítulo é colocado ali no exemplo da moça mais adiante, que desencarna, que ela não era nem uma questão ela não era ruim, ela não era uma obsessora, ela não foi uma pessoa má, uma pessoa que tinha, por natureza, boas virtudes, né? Mas ainda assim, por falta de preparo, caiu nessa armadilha do apego material, né? Então, é sutil a coisa, né? É sutil. sim. E isso explica boa parte dos trabalhos que nós fazemos em casas espíritas, trabalhos mediúnicos, que tem a ver com incorporação, né? Por que precisa da incorporação? A rigor não precisaria, né? Poderia ser feito de outra maneira. Mas essa explicação aqui dessas saudades do rebanho e do efeito que isso tem na ajuda a certo tipo de desencarnado justifica né, os trabalhos espirituais, boa parte deles como nós fazemos atualmente, né? Exatamente. Né, tu estendeu aí a explicação do Aniceto com mais detalhes, né, Paulo? E me chama a atenção também, que achei legal, assim, que no capítulo anterior, que a gente estudou na live passada, ele comenta do problema, né, dos preguiçosos, dos dorminhocos, dos invigilantes, né, que ficam dispersos na reunião, na palestra, e que acabam atrapalhando, né, até o médium, atrapalhando o palestrante pelas vibrações, né, que vão emitindo,
e por atrapalharem a sintonia, né, do ambiente. Mas, por outro lado, eu achei legal que ele trouxe aqui que mesmo esses, né, ele cita os preguiçosos, dorminhocos e invigilantes, mesmo esses dão alguma coisa de si, né? Eles doam, então, esse calor magnético e radiações vitais que são proveitosas aos benfeitores, que manipulam esses elementos, distribuindo, né, de acordo com a necessidade das entidades, né, que ele fala aqui combalidas e inadaptadas. Então, mesmo esses, né, que ele, na live anterior, nos capítulos anteriores, chamou a atenção que atrapalham, mesmo esses, alguma contribuição fornecem, né, através desse magnetismo, o que não é um incentivo, né, Paulo, para dormir, né, para ficar lá no celular, né, distraído, né, é só para dizer que quando acontece, eventualmente, está muito cansado, dá aquela cochilada, alguma coisa ainda está contribuindo, né. E ele chama a casa espírita. Vamos falar casa espírita porque o exemplo aqui é de uma casa espírita. Provavelmente outras denominações religiosas também hajam o mesmo fenômeno, né? Quando há reunião em prol de assistência, de amparo, conectada à espiritualidade, né? Mas aqui estamos falando de uma casa espírita como uma grande incubadora de energias psíquicas. Né? Então, esse magnetismo mais animal, mais denso, aproveitado, trabalhado e envolvido também nos fluidos espirituais que os benfeitores ali trazem. O que é uma incubadora? Né? É um ambiente protegido, em que os elementos de temperatura, de umidade são controlados para que um ser imaturo, né, um recém-nascido, encontre um ambiente facilitador do seu desenvolvimento, né? Nesse processo de encarnação. Né? Quando ele vem para o mundo físico, muitos precisam de uma incubadora para ter ali a proteção, tem né, as condições favoráveis para que dê conta de se desenvolver nesse ambiente humano aqui, né? Então ali também é uma incubadora para os recém-nascidos espirituais, né? Ou dizendo diferente, para os desencarnados ainda inadaptados nesse ambiente sutil, ao qual eles vão precisar ter também uma proteção, um cuidado, energias que favoreçam. A semelhança vale, né? E o próprio amigo aqui chama de grande incubadora de energias psíquicas. Né? Então, a casa espírita e a maternidade, né? O centro de neonatologia tem lá suas semelhanças. Quem diria, né? É verdade, interessante. Bom esse paralelo. Bom, acho que esse é um ponto que é tratado no início do livro aqui, e logo adiante tem aquele caso, né, que o médico havia solicitado o concurso de Aniceto, que, se não me engano, ele já havia se referido, né, anteriormente, e ele vai conduzir, então, Aniceto e a dupla, Vicente e André Luiz, ao necrotério. Né? Quer contar um pouquinho aí, Felipe, dessa história? Posso contar. Inicialmente, então, ele explica para o grupo que, além dos doentes que eles atendem, né, na casa espírita lá, com receituário até, né, os próprios encarnados, né, ele dizendo aqui que eles ministram, então, medicação aos corpos doentes, eles também orientam os desencarnados, né, que durante a sua moléstia estiveram sob assistência deles, né, então alguns próprios pacientes que eles tiveram enquanto encarnados, pelo que eu entendi, eles acompanham depois do desencarne, né? E aí ele traz uma informação interessante que é bem difícil esse serviço deles, né? Que ele fala que é um número grande de pacientes, muitos os amigos e parentes espirituais não estão em condições ou não conseguem ajudar, mas eles têm muitos auxiliares, né? Como aparece no outro capítulo, os médicos espirituais, esses que trabalham com a Dona Isabel, eles têm muitos auxiliares, que felizmente, né, facilitam o serviço, então, né? E ele cita vários tipos de doença que eles acabam atendendo, né? Desde tuberculosos,
leprosos, cegos, enfim. Bom, daí então eles vão acompanhar esse caso, né, para exemplificar, dessa moça que se encontrava então no necrotério, como o Paulo trouxe, que ela estava simplesmente já totalmente desligada do corpo, mas em posição cadavérica, paradinha, né, em espírito junto do corpo, apavorada, né, não conseguia nem abrir os olhos, né, de pavor mesmo da morte, né, achando que era um pesadelo, ela achava que estava sonhando, né. O noivo dela, que parece ser um espírito com algum grau de mérito, com méritos, né, com uma boa lucidez, uma boa evolução, estava ali para buscá-la, para resgatá-la, né, para levá-la para um local adequado. E ela estava apavorada, né? Eu sabia que o noivo tinha falecido já há algum tempo, né? Então ela achou que estava tendo um pesadelo, que estava vendo fantasma e tal. E o noivo há horas já tentando, acho que 6 horas, se não me engano, tentando Uhum. levá-la e nada, né, Paulo? Nada. Aí, pessoal, o que que aconteceu? O Aniceto chegou com esse médico e aí começaram a explicar para o próprio noivo, né? Não, peraí, como é aquilo que a gente trouxe antes, como ela não tinha preparação espiritual, como ela não tinha a mínima noção do que acontecia depois da morte, ela está nesse estado, né, catatônico ali, ela está, É, né, sem condições de se desvencilhar daquele fardo de carne, né, é. Paulo? Era, de certa forma, uma reação psicológica compreensível, né? Sim, Imagine a situação, Felipe, né? Uma coisa que me chamou a atenção nesse caso, e que eu até nem, confesso que nem sabia que era possível, né? Ela passou pelo processo de desencarnação completo, sem perder a consciência. sim, ela não adormeceu, né? Ela não dormiu, né? É, Então, ela estava ali desperta, né? Eu não vou dizer lúcida, porque algum grau de confusão, de obnubilação ela devia ter, mas ela não havia repousado, então ela estava cansada, exausta, tomada por um estado de pavor, de pânico, né? Ouvindo, porque ela não estava nem vendo, ela estava de olhos cerrados, né? Ouvindo o noivo ali chamando, e ela apavorada com aquilo, porque não era uma imagem convidativa, né? Era um sinal de que ela estava desconfiando do que estava acontecendo ali, né? E quando o Aniceto vem e traz a proposta de mudança de estratégia, né, de que não adiantava ficar ali falando, orientando, que era possível, era necessário fazê-la dormir para aí então retirá-la dos despojos naquele ambiente, né? Veja, ela já estava no necrotério, né? Quem já foi, né, sabe como é desagradável ali e o espírito estava ali percebendo aquele ambiente todo, né? Então Aniceto se aproxima, tal qual fora um médico encarnado, né? Ela ouve, né, a palavra tranquilizadora, pensa que ele é um novo médico, né, que está assumindo o caso ali, né? Ele faz a sugestão de que ela precisa descansar, que ela não havia dormido, que ia aplicar recursos terapêuticos ali para ela quase que instantaneamente, então, se deixa envolver pelas vibrações de aniceto e dorme. Tá? isso. Então, e daí por diante, como é que foi, Felipe? Paulo, então, realmente, isso que tu falou, eu achei interessante, né? Ela teve que imaginar que estava, né, num hospital, né, sendo atendida por um médico para confiar e se entregar, né? Se Ela entregar, precisava acreditar nisso para relaxar e tá bom. Então, sim. Mas aí foi tranquilo, porque daí o noivo, né, pôde, né, resgatá-la, então a Aniceto entregou pro noivo e ele encaminhou para colônia, enfim, que eles, né, iriam habitar. Aí, Paulo, eu uhum, trouxe aí o parágrafo daquela questão que tu falou anteriormente, sobre o caráter dessa moça, né? É interessante porque ele fala que, pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Ou seja, ela não vai precisar passar pelo umbral, né? Esse tipo de questão. uhum, Isso não estava nas necessidades de resgate dela. Só que
isso que a gente acabou de ver, né, essa cena, é de lamentar que ela não tivesse se preparado na educação religiosa ou espiritual dos pensamentos. Uhum. Mas em breve ela se adaptaria, né? E essa frase eu achei bem legal, né? Que os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Então, mais uma Uhum. vez, para a gente lembrar que não é exclusividade dos espíritas, dos cristãos, de qualquer religião que seja, né? Uma passagem tranquila, né, para o plano espiritual, ou a não necessidade de passar pelos umbrais ou planos semelhantes, né? A bondade natural que ela tinha, isso é mais meritório, né, do que cultivar uma religião específica. Isso é fato, né? Isso a gente sabe. Isso Uhum. é bom lembrar também para a gente não entrar numa questão de sectarismo, né? De fanatismo Uhum. religioso, muitas vezes. É. E eu acho, só para complementar, que é interessante que muitas vezes os cientistas mais ateus, né, as pessoas, né, que se dizem ateus, enfim, que têm trabalhos bonitos, humanitários, né, bem grandiosos, pessoas, né, conhecidas, elas estão a serviço de Deus e nem sabem, né, Paulo? E elas não precisam necessariamente acreditar, né? Porque isso inclusive no futuro vai ser indiferente, né? Não existirão religiões, né? Essa é a tendência, né? A religião vai ser o amor, né? Vai ser o Deus único e o amor, a fraternidade universal, né? Pois é, tu estava falando em ateu, aqui eu estava pensando em ateu também, né? Porque é, parece que faltava a essa jovem é, um espaço mental, né, para conceber a existência de um mundo em outra dimensão, né? Ela já tinha os elementos morais favoráveis, né? As virtudes, claro, em desenvolvimento, mas ela não tinha sequer esse imaginário preparado para a hora do desencarne, né? Então, mesmo um ateu, né, é, que não acredita, não professe uma religião ou não tenha uma clareza quanto a isso, é, se ele está numa cultura, né, em que essas imagens, em que esse imaginário favoreça a, a, a sugestão, né? Eu me refiro aqui, por exemplo, ao que está acontecendo nas últimas 2, 3 décadas, em que na nossa cultura ocidental começa a aparecer filmes, novelas, né? Trazendo uma realidade espiritual, ainda que se veja aquilo como algo fantasioso ou meramente fictício, me parece que ainda assim abre um espaço mental para se conceber uma realidade diferente, né? E eu acho que ainda assim, ainda que não seja uma crença firme, ajuda nesses momentos de transição para um outro plano, né? Porque aquilo que a gente não sequer concebe, quando a gente vê, a gente não enxerga, né? A gente só consegue enxergar aquilo que a gente minimamente é capaz de conceber, né? Se é absolutamente implausível, é por isso que os espíritos e a espiritualidade superior muitas vezes nos diz, olha, não tem como explicar essa parte, né? E Aniceto vai dizer aqui em relação à mente, no capítulo seguinte, vocês não têm linguagem para isso, né? Então não adianta eu querer explicar, vocês não vão conseguir enxergar, conceber essa realidade. Então, é, eu acho que em termos de sociedade, de cultura, né, direta ou indiretamente, essa visão espírita está permeando na nossa cultura e facilitando esses processos, né? Coisa que na década de 40, 30, no início do século passado, era muito menos é, presente socialmente, né? Deu para Sim. entender? Me enrolei demais, né? Não, acho que falou bem, Paulo. E o último parágrafo do capítulo que eu preparei um slide também, tá aí na sequência, fala justamente isso, né? Sobre essa ideia da morte. É Isso isso? foi. Isso, exato. Na sequência ali do anterior, que a gente conversou sobre as virtudes da moça, né? Que apesar da falta de preparação, ela pôde ter um desencarne relativamente tranquilo, exceto, né? Essa primeira etapa foi Essas mais 6 horas iniciais, né?
Exato. Então ele traz, né, que como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa, né? Por isso Isso. essa questão de bater nessa tecla, né, da reencarnação, né, das vidas sucessivas, né, da não existência da morte, né? O Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é o Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre, né? Essa Uhum. ideia aí é mais ou menos isso que tu falou, né, Paulo? Essa coisa que Exato, exato. tem sido difundida até e por outros meios, né, que já ajuda de alguma forma, né? Uhum. E claro, eu mencionei aqui o cinema ou a arte visual, né? Mas os livros também, né? A literatura escrita também, né? Esse livro aqui, Os Mensageiros, assim como a série André Luiz, é um presente para nós, né? Aqui a gente não está recebendo passivamente imagens, a gente está formando, né, através da descrição, as nossas imagens do que é essa realidade, tentando compartilhar uma imagem aqui entre nós, né, que nos ajude nessa compreensão. É isso, o capítulo 48? A meu ver, é isso aí, Paulo. Acho que exploramos bem. Vamos para a máquina divina? Essa é bonita, vamos lá. É um capítulo cheio de elementos, né? Então, lendo aqui as páginas do capítulo 49, acho que o que salta aos olhos é mais um exemplo de que foi trabalhado ao longo do livro, de que a mente é a diretora da nossa vida, né, da nossa realidade. E aqui nesse capítulo, especificamente, a mente como diretora dos processos orgânicos, né? Nós vimos o papel da mente no mundo espiritual, dos desencarnados, nos processos de adoecimento, no plano astral, em campos da paz, os vários tipos de doentes, né? Aqui estamos vendo que, mesmo no nosso plano material, a mente continua sendo o fator determinante de todos os processos biológicos e fisiológicos, né? E vamos ter aqui o cenário de um senhor de 60 anos aproximadamente, no seu leito de morte, no seu quarto, sofrendo de um quadro de leucemia já intratável, avançado, né? Cercado dos familiares encarnados e cercado dos procedimentos espirituais que lhe presidem ali a desencarnação. Não é isso? Isso. Esse é o quadro, né? O próximo paciente que eles foram visitar. Aí, né, Paulo? É muito interessante, né, Paulo, que André começou a ter as suas capacidades, André e Vicente, né, começaram a ter as suas capacidades visuais dilatadas, né, principalmente através de uma ação do Aniceto, né, que Uhum. através de uma intervenção expandiu essa capacidade deles. E E é André, assim, isso aí é assim, pessoal. O Felipe é radiologista, né? Então ele está com um raio-x na frente dele, ali, aquele bem antigo, né? E daqui a pouco coloca um PET scan na frente do Felipe, né? É outra coisa, né? pô, É outra coisa, é, né, Felipe? E sim, aqui é um PET scan em 4D, né? Vê em é, 3 dimensões mais o movimento, né? A gente nem tem esse aparelho ainda aí, né? Tão vivo quanto esse influxo magnético que o Aniceto propiciou para os 2 médicos iniciantes ali, né? É fantástico, né? não, como tu falou, é indescritível, né? Eu acho que o que o André conseguiu descrever aqui não chega nem perto do que ele estava enxergando na realidade, né? Com certeza. Uma tecnologia que estamos É. longe de chegarmos aqui, né, Paulo? Mas é bem que, como tu falou, assim, mais Sim. ou menos quando Te eu interrom te saí do raio. interrompi. Não, não, mas foi bom exemplo. Eu ia dizer que mais ou menos quando eu saí do estudo do raio-x mesmo e fui para ressonância, tomografia, PET-CT, né? Eu É nem cheguei a entender, outro grau de detalhe, né? não cheguei nem a entender o raio-x, Felipe. O psiquiatra passa longe do raio-x. Tá certo, não. É difícil mesmo. Até hoje eu apanho. Não.
Olhos de radiologista é uma habilidade que se desenvolve ao longo de muito tempo de esforço, né? Sim, com certeza. A curva de aprendizado é lenta. Bom se É, fosse como o Aniceto fez, né? Só botou a mão na o testa preceptor vai ali, enxerga tudo, sai enxergando tudo, né? é verdade. Mas então, fora a brincadeira, então, voltando aqui à descrição, primeiro, Paulo não, Paulo é você, né? Não me Primeiro, coloca no livro aí. é, primeiro o André visualizou então o que tu falou, uma luz fraca no centro do crânio do paciente, né, que era o simbolismo da mente, então, né? Como tu disse, ele nem ousou tentar descrever para a gente, porque não temos definição na linguagem humana para descrever a mente. Mas ele comparou a um foco de luz, a uma luz mortiça, né, como se fosse uma vela, um candelabro, no meio do crânio, que seria, então, a mente humana, que aquela luz, né, preenchia toda a cavidade encefálica. Quer comentar Isso é alguma coisa? muito interessante, né? É muito interessante. Ele está vendo o corpo mental do paciente. Sim. Né? Aí vamos trazer para a psiquiatria aqui. Se a gente pudesse ver o corpo mental dos pacientes com o seu dinamismo, né? Porque corpo mental, ele não faz parte do perispírito. Né? Isso é importante lembrar aqui dos conceitos. O corpo mental, ele é o formador do perispírito. Né? A partir do corpo mental que gera o corpo perispiritual e aí depois o corpo físico. Né? Claro, tem outras subdivisões, mas simplificando, podemos colocar assim, né? E está ali aos olhos de André Luiz e de Vicente. Né? A luz que você observa é a mente, né? Para cuja definição essencial não temos por hora conceituação humana. Né? E ele coloca ali uma outra imagem simbólica, aqui simbólica, né, Felipe, que a máquina divina do homem, olha só, a máquina divina do homem é um tabernáculo sagrado. Né? Por que ele está usando essa terminologia aqui? Né? Tabernáculo era o templo, a tenda central, né, dos antigos hebreus, né, que era o local de culto e de comunhão com Deus, com o sagrado. Né, em que se faziam oferendas, em que, né, era o templo externo, né, para os judeus tinham essa visão concreta do templo, né, e Jesus nos vem trazer que o templo é o nosso mundo interno. Né? E aqui Aniceto nos coloca que o templo sagrado também é o nosso corpo, né? Onde essa mente opera, né? Os comandos centrais através do cérebro e, por consequência, através de cada célula, de cada citoplasma, de cada mitocôndria, como nós vamos ver depois em Evolução em Dois Mundos. Sim. E aí, Paulo, tu fez o paralelo com o raio-x, mas ele, antes disso, depois ele fala do raio-x também, mas agora, nesse momento, ele compara com o microscópio, né? E dizendo que o microscópio era ainda pobre, né? Apesar de ser uma grande conquista da humanidade, mas ainda era pobre perto do que ele estava vendo ali com essa nova capacidade que Aniceto emprestou para ele, né? Aí, imediatamente, inclusive, essa luz que ele via na mente do paciente, ela se ampliou também, né? Essa luz, ela adquiriu mais potência. Né? Agora é que entrou o 4D, né? Agora que começa o 4D no livro. E ele fala que o próprio corpo do paciente parecia que tinha se agigantado, né? Ele começou a ver em grandes proporções aquelas estruturas infinitesimais, né? Que ele chama, que são as estruturas muito pequenas. Para explicar para o pessoal que não é da área médica e tal, quando a gente olha num microscópio, e nós, quando estudávamos através dos livros, a gente vê todo o corpo humano e as células em duas dimensões. É a página do livro. Né? E eu me lembro, no início da faculdade,
que a gente vai aprofundando o estudo em histologia, em fisiologia, a gente tem contato com o microscópio, a gente olha as células, a gente também vê em 2D, né? Porque a célula é cortada, né? E a gente vê só a projeção horizontal dela, a gente não vê em 3D, a gente não vê o volume, a gente não olha a célula na sua estrutura real. A gente está acostumado a ver ela cortada em 2 dimensões, no plano. Né? Então, e André Luiz também teve essa experiência. Né? E no século XIX, quando ele teve a formação dele, o início do século XX, ele também teve uma formação 2D. Né? Então, aqui ele estava vendo a dimensão em 3 dimensões e o movimento, a dinâmica toda das células em tempo real. Né? Por isso, a estupefação dele de ver o corpo na sua realidade, né? Vivo, né? E não as lâminas mortas que nós vemos nos microscópios. Tá? Então, isso é muito surpreendente, né? Para quem treinou o seu cérebro em ver aqueles espécimes frios, mortos, no microscópio, é muito diferente. Né? Com certeza. Claro que depois, né, Paulo, o microscópio avançou, surgiu a microscopia eletrônica, né, que tem imagens muito mais detalhadas, né, das células, da vida microscópica, né, com aquela projeção 3D, né, são imagens muito Claro, impressionantes também, né. me formei e não tinha isso, não. Não, eu também não, eu não consegui, não tive a oportunidade de examinar no microscópio. Só em livro, né? Mas é bem mais Claro. detalhado. Mas Exato. aí, e aí, que é isso que tu falou, Paulo, ele começou a ver órgão por órgão, os sistemas sobrepostos, né, em proporções amplas, vastas. A corrente sanguínea, né, impressionante, assim, o que ele fala, né, ele via a circulação como se fossem rios, né, correndo pelo corpo do paciente, e o mais apavorante daí agora, porque ele viu aquela luta entre as células do paciente e as bactérias, né, as próprias células serviam de embarcações para os micro-organismos, né, para as bactérias que estavam atacando, né, o corpo inteiro do paciente, né, Paulo? E aí ele está descrevendo o que a gente chama na medicina de sepse, né, ou sepsemia, né, que é a infecção generalizada, né, porque os micro-organismos estão atacando o corpo inteiro sem controle, né, o paciente já não tem mais defesa, né, as defesas foram todas derrotadas, né, e também a gente chama de... Caos, é É um um caos orgânico ali, né? Ele está descrevendo um cenário que imagina assim, né? Uma cidade que está num caos, cada um fugindo para um lado, né? Tem um grande incêndio. Vamos pegar Pompeia, né? Para pegar a imagem do livro Paulo Estevão, não é isso? Ou há 2.000 anos, há 2.000 anos, Pompeia sendo inundada pelas lavas do vulcão, né? As pessoas se dando conta e correndo e fugindo e não tem ordem, cada um salve-se quem puder ali, né? cenário de E guerra. é o cenário de guerra, e é a situação do organismo. As células não obedecem mais o quê? A mente. É. Né? A mente deixou de ter a capacidade de imprimir um mínimo de sincronia no reino celular. Né? E elas começam a agir por conta própria, sem organização, e sendo atacadas por tudo que é tipo de invasor externo. Né? É. Bactérias, vírus, fungos, organizações as mais diferentes da lepra, da tuberculose, ele chega a citar aqui, né, que é o caos geral. Sim, Né? muitos desses germes estavam contidos, estavam latentes, né, Claro, nós durante o período, convivemos com eles. Né? no equilíbrio, mas aí abriu as comportas, né, eles tomaram conta mesmo. E o que ia acontecendo? O molde perispiritual ia já se afastando do orgânico. Descolando, né, Né? Paulo? Por pontos, Descolando. assim, né? Ele chega a dizer um molde sempre novo, molde novo, daquela estrutura velha que era o corpo que ia sendo deixado para trás. Que interessante É. essa imagem, essa visão, né? Sim, ele chama de uma desencarnação parcial, né, Paulo? Uhum. E
nesse caso, é bom lembrar, né, Paulo, que esse caso que ele está falando não é uma regra, né, para as desencarnações, né? Ele depois, mais adiante, a gente vai ver que esse espírito, esse doente, ele teve seus problemas, né, durante a vida que levaram a essa desencarnação mais complicada, né? Exato. E eram casos de leucemia, né? Então, é natural que as defesas já estivessem ali totalmente, né? E então houve esse processo de sepse, né? Não é o caso generalizado, mas é um exemplo muito comum de Sim. desencarnações, seja por uma causa ou para outra, que levam à sepse e a pessoa desencarna, né? Eu me refiro porque ele fala depois que ele não estava desencarnando, ele estava sendo expulso do corpo, né? Ah, Porque ele estava se agarrando ali, ele ainda estava tentando, né, retomar o sim. controle. É, natural, né? E interessante que ele faz o paralelo de que, como era um sujeito que levou uma vida muito ligada aos sentidos, aos prazeres, né, a vida sensorial, as células, nesse momento derradeiro aqui dele, também se comportavam com esse mesmo tom psíquico que era o tom dele, né? Então eram células impulsivas, eram células que o próprio Aniceto conseguia ver ali o padrão de comportamento celular e inferir o padrão mental dele, né? Pelo Exato. próprio caos que estava se ocorrendo ali organicamente, né? E Sim. a mente já não dava conta de agregar qualquer tipo de resistência minimamente eficaz contra o que estava acontecendo ali. Não é isso? Isso aí. E aí, Felipe, assim, só uma breve reflexão que talvez o Aniceto coloca ali que não cabia nenhum outro tipo de assistência, né? Era preciso ajudá-lo no processo de desencarnação, era um ponto sem volta, né? Isso. Então, aí, essa é uma das coisas trazidas, né, pelo paradigma médico espírita, que é a questão da morte no momento adequado, né? Porque algumas vezes se pode querer sustentar a vida de um paciente que já está, digamos, encaminhado nesse processo de desencarnação, à conta de medidas heróicas que vão manter apenas prolongar, né, um pouco mais o tempo de vida, com tecnologia, com recursos de ventilação, de circulação artificial, e que é o que nós chamamos de distanásia, né? Que é o prolongamento da vida além de um ponto que tenha qualquer utilidade para o próprio espírito, né? Mediante utilização de recursos artificiais, né? Que seria o oposto de uma eutanásia passiva, né? Que é encurtar a vida do sujeito ou deixar de prestar-lhe a assistência devida quando ainda há oportunidade de uma terapêutica que restabeleça, né, a vida, né? Então, Sim. nesse momento aqui, né, é claro que o paciente ele está no quarto dele, né, início do século XX ali, mas se ele tivesse numa UTI, né, não seria o caso de sustentar-lhe a vida mediante utilização de recursos artificiais. Né? Seria uma distanase. Né? Esse era o momento do desencarne dele e Aniceto prontamente identificou isso, né? E fez de tudo, como a gente vai ver aqui, para ajudar nesse processo. É. Né? Na verdade, quem estava oferecendo esses recursos já inúteis, Paulo, eram os próprios familiares, né, que estavam ali em Exato. torno, fornecendo vibrações. Ele até cita, né, ele descreve como Sim, alguns fios cinzentos acabavam claro. fazendo, às vezes, desse tipo de equipamento, né, que sustenta a vida inutilmente, né. Como é natural, né? Eram Sim, familiares ali, tinham um apreço claro, por ele, né? Estavam emitindo aquelas lógico. vibrações que, de alguma maneira, traziam certa energia, certa vitalidade para o desencarnante, e Aniceto pronto identificou, né? E atuou de modo a trazer aquela melhora parcial antes
da morte, né? Sim. De modo a dissipar os familiares, que eles fossem descansar, saíssem do quarto, fossem dormir, né? De modo a facilitar o trabalho da espiritualidade no desenlace, né? Já estamos avançando para o capítulo 50, né? Já? Que essas informações são do 50, mas o 49 e o 50 eles são uma continuidade, né, da mesma É história. verdade. É verdade. É. Eu fiz uma misturança danada aqui. Não, mas eles são. Eu também puxei coisas do outro, porque é a mesma história do Fernando, né? Então o nome do paciente era Fernando. Para Fernando. E é isso aí que tu estava É comentando. que, é que são capítulos que estão muito ligados, né? Sim, A gente separar eles aqui. sim. Se tu quiser projetar, eu já estou com o título do capítulo aí para pessoal enxergar aí, ó. A desencarnação de Fernando, é o nome do capítulo 50. E daí a própria genitora do paciente fala essa frase que eu trago, né? Que ele estava absolutamente preso às sensações do sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. E aí o Aniceto percebeu, né, e realmente viu que tinham grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se no mundo celular vastos complexos de disciplina. Foi tudo que a gente comentou, né? As próprias células, órgãos estavam se rebelando, né? E impulsivamente agindo por conta, né, Paulo? E aí, outra coisa, só voltando um pouquinho no capítulo, é que aqui no momento, nesse momento, ele já está sem o recurso que o Aniceto emprestou para ele de reforço da capacidade visual, mas ele fala que manteve, então, a potencialidade do raio-x, né? Ele continuava enxergando, né, como se fosse um raio-x, mas sem aquele grau de detalhamento que ele via, né, com o auxílio do Aniceto. E aí que vem essa questão que tu falou, né? Que nesse momento, então, Aniceto teve que agir, e assim como ele agiu com aquela moça no necrotério, agora ele agiu. Isso é uma coisa interessante, né, Paulo? Que a gente vê acontecer com os pacientes em fase terminal. Aquela melhora antes do óbito, né? Aquela pequena melhora antes da morte. Isso é muito comum, isso é descrito na literatura, né, médica, a gente vê na prática. Às vezes o paciente está muito mal, parece que vai, né, morrer a qualquer momento, pá, dá aquela melhorada do nada, assim, né? Até os médicos se surpreendem, como foi o caso do Fernando aqui, né? Muitas vezes é só a espiritualidade age para dispersar realmente aqueles familiares que estavam muito, né, consternados, né, sofrendo muito, e que por isso emitindo aquelas vibrações que sustentavam a vida do paciente e atrapalhavam o desencarne, né, que era inevitável. Então foi isso que aconteceu, né? Bem interessante ver isso descrito, né? Por André. É, realmente. Então, ele estava sendo ali, no final de contas, velado, né, acompanhado pelo médico e por um familiar, acho que era irmão dele, né? E tinham alguns familiares ali no quarto, a Depois, mãe. isso os desencarnados, né? Mas no plano Ah, dos sim. encarnados, tinha um médico e um outro familiar, que, se eu não me engano, era o irmão. E entre os desencarnados tinha uma dupla ali, que era a mãe dele, né? E uma outra senhora, que também era familiar desencarnada, né? Que até então estava acompanhando os movimentos de Aniceto, de André, de Vicente, e que resolveu pedir, identificando em Aniceto a figura de um benfeitor espiritual, né, pedir ajuda, porque elas estavam ali aguardando alguém que pudesse ajudá-las, no caso, a o desenlace do filho querido, né? E ela vai fazer essa intercessão junto a Aniceto, né? Que questiona, né? Realmente, não, a irmã está incumbida de encaminhá-lo depois do desencarne, porque vai ser daqui a pouco, né? Então há um diálogo entre eles, junto ao médico espiritual que também trouxe Aniceto, né? Vinculado lá ao núcleo espiritual, e nos dá a ciência de que
ele havia recebido autorização de encaminhar Fernando para um local em que ele pudesse ficar afastado de espíritos mais perversos e que pudessem lhe causar algum mal, muito por mérito da intercessão dessa mãe, que era uma alma nobre, né? Isso. Apesar de todo o comportamento dele, ainda uma vez a mãe, né, sempre nos protegendo, né, nos conseguindo interceder em favor de nós. Isso aconteceu também com o próprio André Luiz, né? Então esse era o plano, né? Mas houve um imprevisto ali no meio, né? Que o André ficou bem assustado com as figuras que apareceram ali, né? Sim, sim. Nesse momento em que o quadro se acalmou ali, o paciente deu uma melhorada, resolveram abrir a janela, né, para ventilar o quarto. Ah, E aí foram surpreendidos por rostos até diabólicos, né, conforme ele descreve aqui, né? três figurinhas não muito simpáticas, né? 3 rostos horríveis, né? E ainda perguntando, né, como é que é? Fernando vem ou não vem? Para muito essa história, né? É impressionante. Interessante que ele descreve assim o clima ali, né? Ele botou aqui, ninguém respondeu. Só o Aniceto só deu uma olhada, o Aniceto só deu uma olhada Deu para ele. uma olhada e fulminou com eles dali, né? Sim, Mas exatamente. ninguém respondeu, ninguém xingou os três ali, né? Não, não. Coisa, né? E, É o interessante. e o André Luiz com os olhos esbugalhados, né? O que vai acontecer aqui, né? Tem três esperando ali fora, né? E o Aniceto, com toda a calma, depois explicou: não te preocupa, André, muito, não te impressiona com aqueles vagabundos, né? Que ali estavam à espreita, porque eram companhias espirituais do próprio desencarnante ali, né? Então, aproveita para trazer a lição de que também não quero me adiantar demais nesse capítulo aqui, mas traz a lição Te mandei a bíblica, tela. Te mandei a traz tela. a lição bíblica, vamos ver aqui então, da nuvem de testemunhas, Isso. né? É. André faz essa pergunta para ele, né? Por que o menosprezo ao agonizante, né? Ele vendo aquele sofrimento todo e de repente ele se surpreende com aquelas 3 figuras ali horripilantes, né? E aí Aniceto, né, muito bem explica, né, que cada criatura cultiva as afeições que prefere. Então ele estimava os companheiros desregrados. Então não era estranhável, né, que eles viessem esperá-lo, né, na volta ao plano espiritual. E aí ele traz a passagem bíblica, como tu falou, né, mais uma vez Paulo de Tarso, né, que nos acompanha, na Sempre. epístola, na epístola aos Hebreus, lembrou então que estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas, que somos nós que escolhemos, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, a gente está sempre sendo observado e cercado, né? E a gente que escolhe essas companhias, né? Pela sintonia, pela vibração, né? Como a gente vem trabalhando já em muitos capítulos, né? Que trata disso. Essa passagem é bem marcante, né, Paulo? É bem pertinente, né? E é, é natural, né? É natural. São relacionamentos que criamos, simpatias que criamos, né? Porque, veja, ali no caso, podia pensar assim, de certa forma, eram obsessores ou eram amigos? Ou eram os dois? Os dois, né? Claro, não eram boas companhias, mas foram companhias cultivadas, né? Ao Sim. longo, talvez, de muito tempo, né? Sim, eles perguntaram como se estivesse perguntando de um amigo, né? E aí, o Fernando vem ou não vem? Não vai com a Com gente? direito, né? Porque sabe-se lá as intenções deles, mas o fato é que por mérito da mãe e dessa intercessão que ela fez, ele foi encaminhado. Deixa eu pegar os termos aqui. Encaminhado para um local. Na Como casa é de que ele se. socorro. Casa Casa de de socorro. socorro. Né? Casa de socorro. Inacessível. Inacessível a influências inferiores e criminosas. Eu fiquei em dúvida, sabe, Felipe, se isso aqui esse termo é um eufemismo para um local assim. Eu fiquei imaginando. Pois é, aí fica da interpretação, né? Se não era
um local aberto, assim, mas um local em que, não uma casa necessariamente, mas que ele pudesse ficar entregue Uhum. a si próprio, né? Ele fala isso, né? Se Ele ia ele ter que... tivesse uma casa de repouso, como a gente conhece, materialmente, né? Ele ia estar interagindo com alguém que, alguma coisa que coordena aquela casa de repouso, né? Então eu fiquei Sim, imaginando que seria um local, né, em que tem a supervisão espiritual e o cuidado, mas um local protegido de espíritos perversos, né, pode ser. para que ele pudesse ter esse contato interior, né, que ele necessitava, do choro, da dor, da reflexão, do arrependimento, dessa busca de algo que ele negligenciou ao longo da vida quando encarnado, né, para que pudesse realmente dar um passo espiritual, ter um progresso, e aí então poder ter um outro tipo de acolhida mais afetuosa com a própria presença da mãe e demais entes queridos dele, né? E interessante que a mãe coloca, né? Eu sou um espírito endividado, né? Eu acato essa decisão, né, da espiritualidade superior, ele tem que ser entregue a ele mesmo e eu não quero mais atrapalhar os planos divinos, né? Esse é o melhor para ele, né? Ela fala: "Eu Então, estou cansada de agravar os meus débitos". né? Então, como deve ser difícil para uma mãe isso, né? Ela pode intervir, e o que ela já fez muito aqui, né? Ela já ajudou-lhe muito, mas não conseguiu tirar do caminho dele a dor, o sofrimento, e que é necessário, por causa dele aqui, é, encontrar a cura, né? É mais Não da uma leucemia, mas a cura espiritual, sim, né? é mais uma negativa dos mentores, né, Paulo, que a gente viu em capítulos anteriores, né, que eles muitas vezes eles acabam negando as solicitações, né, a vontade dela era aconchegar o filho no colo e protegê-lo, né, e cuidar né, ela mesma cuidar dele, né. Claro, claro. Mas é Como aquela história, o noivo provavelmente fez e conseguiu fazer com a conseguiu fazer. desencarnada que estava apavorada ali, né? Ela foi Ela direto, ela né? tinha mérito, né. E ela lá foi levada volitando. Esse Sim, aqui foi carregado em maca, né? caminhando, né. Caminhando. Provavelmente pela densidade do perispírito dele, né? E pelas circunstâncias que o caso dele exigia, né? É, Talvez Aniceto ou um espírito de outra envergadura conseguisse levá-lo através da volitação, mas ali, conforme foi descrito, né, em parte talvez pela própria densidade perispiritual dele, o trabalho foi manual mesmo, né, com sim, maca. Né? sim, é. Tem mais Pois é. um detalhe técnico ali, Paulo, que a gente pode comentar só, que ele fez quando Aniceto finalmente cortou, né, Ah, o vínculo, né? Interessante, ele uhum, começou pelos calcanhares e foi desligando até a cabeça, né, onde tinha então um extenso cordão, que ele lembra que parecido com o cordão umbilical, né? muito Parece, bem lembrado. ele fez um paralelo com o cordão umbilical. E ele disse que foi um procedimento trabalhoso, né, demandou muito esforço, muita técnica e esforço mental do magnético do Aniceto, né. Estava realmente, o próprio doente, né, estava agarrado também ao corpo, e Uhum. aquela influência dos familiares, né, não é um procedimento fácil, existem técnicos espirituais que auxiliam sempre nesses processos. Com certeza. E níveis diferentes de capacidades interventivas ali, né? Veja que o médico ligado ao núcleo ali assistencial, talvez não conseguisse ter a mesma efetividade que Aniceto, né? Por isso pediu-lhe ajuda, né? Sim, E então, Aniceto, com uma capacidade maior, ainda que com dificuldades, conseguiu resolver a situação, né? E encaminhar o espírito para o local adequado, né? Mas foi uma operação complexa ali, algo demorada, né? sim, Do calcanhar, né, até o último centro de conexão com o corpo, que é no polo cefálico, né? Com esse cordão aí espesso que denota a densidade, o apego à materialidade do espírito que estava desencarnando.
Muito mais fácil é quando as condições espirituais são diferentes, né? Claro. Às vezes, quase automaticamente, quase espontaneamente, sem maiores laços que prendem o espírito à matéria. Exato. Muito bem. Acabamos fazendo os 3 capítulos hoje, estávamos Sim, conversando, né? é. Seria a nossa estratégia hoje. Mas chegamos ao capítulo 51, né? Que é o último capítulo dos Mensageiros. E temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, então, para finalizarmos esse estudo e anunciarmos. Aí já semana que vem vamos deixar marcado o nosso reencontro na sequência do estudo do livro Os Mensageiros. Aliás, Os Missionários da Luz, próxima obra de André Luiz. O pessoal estava perguntando ali nos É. comentários e às vezes nas lives antigas também o pessoal pergunta, né? Então é bom reforçar que a ideia é continuarmos, né, Paulo? Aí no próximo encontro a gente anuncia a data direitinho, a nossa identidade visual, estamos preparando já do curso Missionários da Luz. Então, pessoal que está nos acompanhando, vamos ter oportunidade de seguir, né, nesse modelo de estudo online que a pandemia nos ensinou a gostar, né, e a utilizar, né. Aguardamos então a todos na próxima quinta-feira. Lembrando que ao sábado postamos o vídeo editado, nos ajude compartilhando com conhecidos, com amigos, se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, ativando as notificações, todo esse conjunto de coisas ajuda a fazer com que esse conteúdo seja exposto a um número maior de pessoas que venham a estudar conosco e a ter acesso a esse conteúdo disponível no nosso canal. É isso, então? Ótimo. Obrigado, pessoal, pela companhia. Boa noite a todos. Obrigado, Felipe. Boa E noite. quinta que vem é a despedida dos mensageiros, então. É isso aí, capítulo 51. Contamos Tchau, com tchau. todos. Um abraço. Valeu.